Deus abençoe a sua vida, lhe concedendo paz e graça sempre, abundantemente, tá? Então veja, olha, a gente percebeu, conversando com o Edson, sobre, vocês me dão a liberdade de chamá-lo assim, porque ele é meu concunhado, e aí Amém. a gente é de família, por isso tem essa intimidade. Mas se não vejamos, nós estamos vivendo hoje um fenômeno muito triste, por sinal, que é o fenômeno dos desigrejados, né? Dos desigrejados. E esse fenômeno está gerando uma classe de pessoas que eles sabem de tudo como uma igreja deveria ser, mas eles não frequentam uma igreja. Eles não pertencem a uma igreja. Isto é, teoricamente eles sabem, mas na prática eles não exercem o que deveriam exercer. Não obstante ter essa classe de pessoas, a gente também está percebendo, de umas décadas para cá, muitos cristãos desocupados, literalmente desocupados, que a única ocupação dele é exatamente essa, não está ocupado. Sabe, eu tinha um amigo que eu chamava ele e dizia, Rodrigo Rocha, vem aqui, minha filha. Ele disse, eu estou ocupado. Tu tá fazendo o quê? Eu estou com a mão segurando a outra. Pois é basicamente esse tipo de gente que não está fazendo literalmente nada para o reino de Deus. E quando eu falo sobre cristão, eu não estou falando no sentido genérico que se tem por aí, no entendimento secular. Cristão é a pessoa que está enquadrado no molde da Bíblia Sagrada. Qualquer ser humano que não estiver enquadrado na Bíblia Sagrada não é cristão. Não é cristão. Ok? Então, quando eu falar o nome cristão aqui, eu estou me referindo às pessoas que estão enquadrados nas medidas, né? Até porque a Bíblia é chamada de cânon sagrado. E a ideia é de medida, né? Ela que mede o tamanho, o jeito do cristão ser e viver. Então, a gente está notando muitos cristãos que mesmo estando enquadrados no contexto bíblico, eu quero dizer assim, respeitando as normas, não xingando, não roubando, não mentindo, até faz uma oração antes de dormir, antes da refeição, dá o dízimo, dá uma oferta, e faz coisas do gênero, mas literalmente estão parados, estão inseridos na lei da inércia, não é? Na lei da inércia, paralisados. Com base nessa questão foi que nós conversamos, eu e o Edson conversamos, sobre o cristão de mãos vazias. O que seria um cristão de mãos vazias? É um cristão que não está exercendo, não é, Edson, o ministério. Exatamente. E aí eu quero falar com todos que estão me vendo agora, vendo a mim, vendo a Edson, eu pergunto, você está exercendo o teu ministério cristão? O ministério que Deus entregou para você, você está exercendo ele? Ou faz tempo que as tuas mãos pegaram no cabo da ferramenta que Deus te entregou? Até parece que a mão não tem mais calo, não é? Você nunca mais pegou na ferramenta que Deus te entregou para trabalhar na obra dele e as tuas mãos estão vazias. Nossa. Você cantou, é com você que nós vamos falar. Você que é pregador, é com você que nós vamos falar. Você que é um mantenedor da obra missionária, é com você que nós estamos falando agora. Você que é escritor, talvez aí do naipe do Edson. Você que é tocador. Você que é maestro. Enfim, são várias as modalidades de trabalho, né? Enquadrado. Eu quero perguntar a você, como está você e a sua ferramenta de trabalho? Como está você e as suas mãos? Estão ocupadas? Estão ocupadas? E aí, Edson, eu me lembro agora da palavra que o pastor Alan pregou lá na Califórnia, povoado nosso aqui. E aí, tu lembra que ele disse sobre o operetes, né? Que eram os remadores. De Cristo, os remadores do porão. Pois é. E os remadores do porão remavam tanto para conduzir o navio que o cabo do remo encaixava na mão que criava feridas.
E às vezes sempre era preciso que o dono, o chefe do navio, descesse lá e passasse azeite para poder eles continuarem a remar, porque eles não podiam tirar as mãos do remo, senão o barco parava. Deixo de dizer também para você que está super ocupado na obra de Deus. Você que não para, você que está com as mãos calejadas, até sangrando de tanto trabalhar no reino de Deus. Há um consolo de Deus para a tua vida nesta hora, por meio dessa palavra pregada. Há um refúgio de Deus, há um socorro de Deus, há bálsamo de Deus para sarar tuas feridas, para que você não pare nessa jornada, para que você continue. Você que não para, porque se você parar, o barco também para. E aí, Edson, olhando a análise missiológica, na década de 90 para trás, a igreja ela conseguia crescer em enormes quantidades. Porque todos os irmãos, indiscriminadamente da classe, homem ou mulher, eles eram ocupados com ocupados. Eram ocupados, não é? Até no Novo Testamento com Jesus, né, pastor? Até no Novo Testamento com Jesus, as mulheres ocupadas. Todas. Todas e todos eram ocupados. A igreja primitiva. E faziam alguma coisa para Deus. Faziam alguma coisa. Qual o fenômeno hoje? Agora, sendo mais um pouco preciso. Pessoas brigando por cargo. Se for o cargo bom, ele quer. Se for o cargo ruim, ele não quer. Pessoas brigando por posições. Se for uma posição dignitária, honrosa, pomposa, ele ou ela quer. Se não for, tô fora. E esse é um problema grave. Problema grave na cristandade do presente momento. Até porque Jesus Cristo está vindo aí para nos buscar e nos levar para a glória. E essas pessoas que focam a vista nas funções, ou melhor dizendo, nas posições, eles dificilmente chegarão a ouvir o soar da trombeta de Deus. Tá, mas eu queria falar sobre sementes. Sementes, até porque foi isso, né, pastor Edson, o texto que a gente... A leitura, né? Sementes. Eu quero perguntar para você. As suas mãos estão ocupadas? As suas mãos estão cheias de sementes ou estão vazias? Nossa. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode me fazer a pergunta que eu te respondo. Pode fazer para o pastor Edson. Tuas mãos estão cheias ou estão desocupadas? Me responde aí, você que está vendo essa mensagem. Faz quanto tempo, você que está vendo essa live, faz quanto tempo que você tirou um dia de jejum? Hã? Faz quanto tempo que você tirou um bom período de oração, você derramando tua alma diante de Deus? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você passou um dia lendo a Bíblia, o dia inteiro lendo a Bíblia? Ou você é daqueles que lê um versículo da Bíblia e já se cansou? Meu Deus. Eu devo lhe sugerir que você, soldado da batalha, soldado do exército de Jesus, no mínimo, você deve ler um livro da Bíblia com regularidade entre uma semana e outra. Pastor Alain, por exemplo, Edson, leu a Bíblia toda em 66 dias. Um livro por dia. Um livro por dia. Ele me inspirou a fazer isso. Porque nós, como cristãos, se as nossas mãos estiverem vazias, estiverem desocupadas, me responda, pastor Edson, quem é que vai ganhar o mundo? Se nós somos responsáveis, ninguém ganha. Cristo pegou o que ele tinha para esse processo de evangelização e entregou para nós, a igreja. A Bíblia se nós, não é? Se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que diz aqui. Os que semeiam com lágrimas, com regozijo cegarão. A primeira fala é, os que semeiam com lágrimas. Eu quero dizer para você, está vendo aqui no Facebook, no Instagram, todos vocês, o melhor tempo de semear é no tempo das lágrimas. O melhor tempo de semear é no tempo das lágrimas. Eu não vou, pastor Edson, eu não vou trabalhar agora porque eu tô sofrendo demais.
Mas quando melhorar, eu vou. Você está perdendo tempo de plantar. Você está perdendo tempo. O melhor tempo é o tempo do choro. É o tempo do choro. Lembra daquele momento em que a única vontade que você tinha na vida era de desistir. Já passou isso contigo, Edson? Não só uma vez. Não só uma vez, são várias as vezes que a única vontade que dava na vida era de desistir. Vocês que estão me vendo, com certeza, estão nos vendo, com certeza já passou por isso demais. Eu quero desistir, eu não aguento mais. Mas na hora que o pastor chamava para o evangelismo, ia lá. Quando se chamava para um culto, eu vou lá. Chamava para pregar, eu vou lá. Independentemente das circunstâncias, você ia. E nessa eu não dou conta, e indo, você menos percebeu, você já andou muitos e muitos quilômetros de fé na presença de Jesus. Eu não dou conta, mas está indo. Eu não consigo, mas está conseguindo. Eu quero parar, mas está andando. Eu estou chorando, mas está indo. Pois bem, o melhor tempo, você que está me vendo agora, escute aqui, nunca esqueça disso aqui. O melhor tempo para você plantar é no tempo do choro. É no tempo da prova. É ideia sua? Não, é da Bíblia. Os que semearam com lágrimas. Ou os que semearam enquanto choravam. E eu aprendi com uma das mentes mais brilhantes do século XXI, que eu acho que a mão de Deus descansa em cima da mente dele, que é o do pastor Evandro Alves, que ele disse que o que qualifica a semente, o que torna a semente preciosa, é exatamente porque ela é regada com lágrimas. Com lágrimas. Com as nossas lágrimas. Verdade. Obreiro, irmã, você está com as mãos cheias de sementes. Você está fazendo alguma coisa para Deus. E mesmo você fazendo alguma coisa para Deus, está sofrendo demais. Está passando por um problema daqueles que você diz, meu Deus, eu não entendo por quê. Estou trabalhando para ti, estou fazendo tua obra, estou servindo direitinho, sou o primeiro a chegar e o último a sair. O Edson me disse isso muitas vezes. E é só na lapada, na pancada, por cima do sofrimento. Meu Deus, o que está fazendo? E vou te explicar o que está acontecendo. Você está fazendo um grande plantio e você está regando com as suas próprias lágrimas. Se prepare que o tempo da colheita está chegando com muita alegria e muito sofrimento. Glória a Deus. Não é? Verdade, meu pastor Johnny. Então, ó, quando o senhor quiser que eu pare, você diga que parece que eu bebi água de chocalho. É tão bom, é muito bom ouvir o senhor. É um dicionário para o meu ministério. Na verdade, o povo tem acredito que o povo está mais interessado em ouvir o senhor do que a mim. Vejamos bem, olha só. Ao contrário, pode falar. Tem muita gente online, pastor. Tem muita gente online. Continua. Deixa eu dizer aqui. Acredito que nossa família está em peso, né? Assistindo. Está em peso. Tá, o Orismar, Pastor Neto, Jaqueline, a pastora Fran, a minha esposa, a mulher mais linda do mundo, a Gildene. Tem muitas pessoas, eu agradeço a todos de coração, e muitas pessoas serão abençoadas por essa palavra. Escuta, vocês que estão me vendo, olha para cá. Observa. Aos do Instagram, Deus abençoe sua vida. Dos mais longínquos estados, Deus abençoe sua vida. Pastor John. Tem a Jaqueline está me informando, tem a cantora de Goiânia, qual que é ela? A Gilma? Adime Brito. Deus abençoe você muito, 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 muito. Reginaldo. Bom, escutem todos aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Edson, eu anotei aqui, ó. Quem quiser ter as mãos cheias de frutos amanhã, precisa ter as mãos cheias de semente hoje. Hoje. Nós que somos pastores, e tantos outros que são aí obreiros e tal, já ouvimos muito crentes de 30, 40 anos numa igreja, e a vida dele é reclamar. Dizer, meu Deus, tanto tempo que eu sou crente, e eu nunca melhorei, eu nunca subi de cargo, nunca prosperei,
né? Tem essas coisas. Mas foi o tempo todinho que Deus deu para ele reclamando. Reclamando demais. De mãos vazias. Sem fazer. Aí o pastor dizia assim, vamos fazer isso aqui. Esse negócio não dá certo. Desse jeito não dá certo. Isso aí não vai para frente. Isso aí no meu ver é coisa de menino. E a vida inteirinha nesse processo. Aí você vê um que chegou ontem e é topado, semeando, plantando, chorando, passando fome, sofrendo, mas não larga o cabo da enxada, não larga a palavra, dorme em cima de Bíblia, dorme em cima dos joelhos, em jejum, em oração, de vigília em vigília. Não, meu irmão, não tem como dar errado. Haverá uma colheita logo depois desse plantio que tu estás fazendo em lágrimas. Ok? Verdade, Tem outra coisa. Tem outra coisa. Veja só. Tem gente que está me vendo aqui, está vendo nós aqui, que ainda hoje é magoado com o pastor dele, com o pastor dela. Ainda hoje. Por quê? Por causa de um teste que foi submetido anteriormente. E eu quero dizer para você, tirar esse negócio da conta do teu pastor e coloca na conta de Deus. Nada acontece na tua vida, no exercício do teu ministério, sem que Deus esteja no controle. Isso foi Deus trabalhando e te formando. Por quê? Porque você é um elemento importante no processo de execução da obra de Deus. E você precisa ser forjado, mesmo plantando, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mas você, quando olhar para trás, percebeu o tanto que você plantou. Quando você olhar para a dianteira, você vai ver o tamanho do fruto que você vai colher em nome do Senhor Jesus. Mas veja só, a qualidade da colheita é medida... A qualidade da colheita, pastor Edson, é medida pela qualidade da semeadura. Pela qualidade da semeadura. Ou seja, você vai cantar e todo santo dia foi na cruz. Nunca se inspirou para cantar algo novo para Deus. Vai pregar toda mensagem sua é no Salmo 121. Não muda. É só a mesma coisa. Não há uma inspiração para melhorar. É o crente toca a fita. É só a mesma, né? É só a mesma coisa. Porque não é, pastor? O pastor Neto, ele vai saber que nós estamos conversando. Antigamente, não sei se o senhor chegou a comprar o aparelho que tocava a fita. Aí só que teve um tempo que a gente tinha que trocar, virar a fita, né? Aí tocava de novo. E, só que depois veio um aparelho no ano de 94, veio com alto reverse. Sim. Aí o crente que voltava, né? E... Continue. Aí a mesma coisa. E... É o seguinte, não é que eu esteja fazendo uma crítica destrutiva a, por exemplo, quem não tenha uma habilidade de leitura. Eu estou dizendo para você que sabe ler, para você que é inteligente, para você que teve oportunidade de estudos. Poxa, você não melhora. É sempre a mesma coisa, todo o tempo do mesmo jeito. E isso que tu está plantando, com essa vida sempre a mesma, vai te gerar uma colheita. E a colheita tua vai ser na mesma qualidade do que tu estás plantando. Você vê pessoa que ele vai ensaiar, ele come casca de romã, bebe chá de gengibre, ele faz gargarejo, ele paga aula de música, né, de canto, melhor dizendo, para cantar, para fazer algo excelente para Deus. Eu quero dizer para você que faz isso, que você está plantando uma excelente semente. Glória e você vai colher algo muito bom na obra de Deus. Alguém Glória pode olhar aqui e ver esses poucos livros aqui atrás, tanto aqui como também na casa do pastor Edson, e tentar, não é ostentação, isso aqui é porque a gente tem a responsabilidade de apresentar sempre algo novo para o povo de Deus. Povo de Deus. Apresentar sempre algo. Pãozinho fresco, né, Edson? Pãozinho fresco do dia. Para o povo poder se alimentar, não é? Então eu pergunto, a qualidade do teu plantio, tá qual? Se você pudesse medir de 1 a 10. Do nível, tá em qual nível? A qualidade do teu plantio. Quando você vai para o culto,
Você vai para o culto, todo culto é de mau gosto? Empurrado? Ou você vai, como diz o Salmo 100, celebrando de alegria? Eu sei que tem dia que a gente vai chorando mesmo, sofrendo. Mas não é todo dia para ser assim, não. Tem um dia que a gente vai sorrindo, vai alegre, satisfeito, cheio de vida. Cheio de vida. Então, regozijante. Não esqueça, viu? Que a qualidade da colheita que você vai ter é medida pela qualidade da semeadura. Semeadura. E outra coisa, para você que tem as mãos cheias, para quem está com as mãos vazias, o que eu posso dizer para você é você encher as mãos. Amanhã você vai lá onde seu pastor, agora mesmo. Oi? E mais rápido possível. Oi? Sem perder o mais rápido possível. Liga pro seu pastor e diz, pastor, o que tem que fazer? Hoje ainda. Hoje ainda. A partir de hoje eu quero encher minhas mãos. Eu quero ocupar minhas mãos. Pastor Johnny, que é aquele que entregou o cargo, ligue pro pastor e diga pedindo perdão para Deus. Faz como o filho pródigo. Eu pequei contra o céu, contra o Senhor, meu pastor. Me perdoe, porque eu já pedi perdão para Deus. E me dá o cargo novamente. Você que entregou o cargo. Eu quero voltar a trabalhar. Quero voltar a trabalhar na seara do Senhor. Quero voltar a trabalhar. Uma pergunta. O plantio ele é fundamentado nessas 3 perguntas. O que você está plantando? O que é que você está plantando? Depois, como é que você está plantando? E depois, quando é que você está plantando? O que é que tu está plantando? Como você está plantando? E quando você está plantando? Respondendo Pastor rapidamente Johnny, cada pergunta. Senhor. Pastor, uma observação que hoje o povo, eles jogam a semente e pensam que estão plantando. Eu só jogo aquilo que não me faz parte, que não vai me progredir, não vai fazer nada, algo para mim, para o meu ministério. Plantar é diferente de jogar. Jogar, tu joga o quê? Um lixo, tu joga qualquer coisa. Agora, plantar não. Plantar, você tem que curvar-se, tem que abrir a terra com a pá, com a enxada, puxar, aí depois vai com calma, água bem aguadinha, depois joga a semente e não joga com a pá, joga com a mão a terra por cima. Esse é o plantio certo. Continue, pastor. É o plantio. Então, veja, o que você está plantando? Por isso, eu quero perguntar nesse sentido, qual é a tua função no reino de Deus? Você está plantando ajuda ou você está plantando atrapalhos? Não seja aquele ser humano... Olha o que a pastora Fran falou aí, ó. Lê aí que ela escreveu aí, ó. Não apareceu aqui. Aqui, ó. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado. E se você vai chegar, não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo, vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar do outro lado. E você vai chegar. Continua. E você vai chegar. Então, você está plantando pregações na vida das pessoas? Você está plantando louvores? Por plantar, eu quero dizer, você está dando para alguém, e esse alguém, nesse caso, é Deus. Só que quem recebe aqui é a obra de Deus. Então você está fazendo algo pela obra de Deus. O que você está fazendo? Você é zelador da igreja? Você é porteiro, auxiliar, diácono? Você é professor de EBD? Enfim, não importa o que você seja, faça alguma coisa pela obra de Deus. Esteja inteiramente ocupado na obra de Deus. Vocês lembram daquela fala do Neemias? Os inimigos, os filhos do cão, disseram para ele, aparece aí para a gente conversar. Ele disse, não, eu estou fazendo uma grande obra de modo que não parar. Sabe o que é interessante, pastor Edson? É o nível que estava Neemias e o nível que estava o bicho ruim. O Neemias disse, eu não vou descer. Porque quem não faz nada,
Fale, Não, fica à fale. vontade. Não, pode ficar à vontade. Porque quem não faz nada, pela obra de Deus, ele nunca vai chegar ao alto. Vai todo o tempo estar lá embaixo. Quem está Por que eu quero dizer estar no alto? É porque quem está na presença de Deus está em lugar de destaque fazendo a obra de Deus. Vocês que cantam, vocês que diaconisas, são missionários, enfim, seja o que for que vocês exerçam na obra de Deus. Eu quero sugerir a vocês, em nome de Jesus, não pararem de fazer a obra de Deus, porque isso que vocês estão plantando vai vir em colheita para vocês, em nome de Jesus. E como você está plantando? Você sabe, pastor? Você sabe que muita gente faz tudo de mau gosto, né? Tudo de mau gosto, pastor. Tudo de mau gosto. E eu vou, depois que o senhor estiver falando, eu vou falar sobre as recompensas, né? De cada um e que nível nós estamos. Se nós estamos fazendo de mau gosto, estamos fazendo bem, qual é o teu galardão, qual é a tua recompensa. Depois eu vou falar. Continua, pastor Johnny. Exatamente. O pastor Alan está dizendo aqui que um dos primeiros passos a se diagnosticar é você saber que tipo de semente você tem na mão. Eu quero entender com ele que tipo de semente ele tem a ver se é uma semente boa ou se é uma semente ruim. Se o senhor tiver pensado diferente, pastor Alan, você me diga aí na outra mensagem. Não é? Se a sua mão está cheia de sementes boas, fale, Edson. Vai colher coisa boa. É como eu acho que é o que o senhor está falando aí, pastor Johnny. A semente é bem clara. O que você planta, você vai ter que colher. Então, você tem que ter muito cuidado com a semente que está em tuas mãos. Às vezes, o que acontece? Quando a gente compra um feijão ou um arroz, as mulheres, antigamente, elas faziam, né, a limpeza, ia lá com o dedo, tirava algumas coisas. Mas hoje não. Hoje as coisas estão tão rápidas que a gente come tudo misturado, né? Então, como ele está falando, né? Cuidado, porque muitas das vezes dentro da semente boa vai umas ruins. E às vezes a gente colhe a semente boa e tem algumas coisas ruins. Pode continuar. Então, exatamente essas questões. Você que está fazendo algo na obra de Deus, como o mestre, que é um dos seres humanos da mente mais brilhante que eu já conheci, pastor Neto Santos. Do Brasil. Do mundo. Eu falo com maior orgulho. Ele está explicando a questão do gerúndio, que é fazendo uma ação contínua, feita ontem, hoje e sempre. Se não, vejamos a questão de como você está plantando. E eu quero dizer nesse sentido que você tem que fazer com gosto, com alegria, com prazer, com satisfação, tá? E quando? Tem gente que vai começar a plantar fora de época. Fora de época. Existe a época certa de plantar. Porque tem a época certa de colher. Tem pessoas que não plantaram na época certa e vão sentir inveja de quem está colhendo na época da colheita. Mas ele não plantou. Ele não plantou. Tem pessoas que plantou no tempo certo. E vai colher no tempo certo. Não é? Então você, jovem, o tempo é agora. É agora. O melhor tempo de você começar a plantar, senhor. E engraçado que o senhor está falando aí, vai ter uma live minha, o pastor Neto, e a temática é o alimento certo na hora incerta. Olha aí. Vai ter uma live. Legal. O senhor falando aí, nós lembramos nós dois aqui. Vamos ter uma live ainda essa semana ainda sobre esse assunto que o senhor está falando, né? Você tem que plantar na hora certa para colher na hora certa. E tem gente reclamando. Mas planta, Tá. E indo para a conclusão, na minha fala aqui, é que o problema nunca foi falta de semente e nem falta de terra para plantar. Sempre o problema foi falta de pessoas para plantar. Então, nós temos hoje
Nós temos hoje, por exemplo, pessoas que se dizem estarem de mãos ocupadas fazendo a obra de Deus, por exemplo, vendendo máscara ungida, vendendo gravata ungida, um verdadeiro charlatanismo, né? Que não é isso. Sementes, mãos cheias de sementes e plantio do reino de Deus, ocupados do reino de Deus, não é isso. Não é isso. Não é isso. Então o que é, pastor? É você pegar a palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aprender ela para a sua própria vida, mastigar ela, se alimentar dela e levar isso para as pessoas que estão ao teu redor, de alguma maneira. Basicamente isso, é você colocar no teu dia a dia a execução da obra de Deus na naturalidade. O pastor João da Cruz diz que o evangelho é a mensagem mais simples de ser pregada. É a notícia mais simples de ser dada. Então, no dia a dia, você pode ir passando isso para as pessoas. Pastor Alan colocou Deuteronômio 22:9, dizendo, não semearás a de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Ou seja, para não misturar as coisas, né? Ficar cada atitude, cada ação, cada ministério especificamente aqui, e aí você identifica qual é o seu ministério. Acredito que é isso que ele quer dizer. Que às vezes o camarada não é de uma área, mas ele quer a área do outro, né? Quer a área do outro, aí confunde. Ele quer lá aquela ocupação do outro. Ele aí confunde as coisas. Então, isso é anátema, Deus, né, deu para cada um de nós um ministério. Isso é anátema, né? Isso é anátema, né? Tá ruim a comunicação. Tá, continue. Isso fica amaldiçoado. Isso fica amaldiçoado. Tá, indo para a conclusão. Irá andando e chorando. O áudio ficou ruim. Ficou ruim. Vou continuar aqui. Pode continuar, tá bom. Olha, irá andando e chorando o que leva. Irá andando e chorando o que leva a preciosa semente. O pastor Evandro mandou para mim essa mensagem em um momento muito difícil da minha vida, que foi um remédio para mim. E o remédio dizia, a ideia é essa, né? Você não pode parar de chorar e nem pode parar para chorar. Você não pode parar de andar e nem pode parar de chorar e nem pode parar para chorar. Você tem que continuar andando e chorando ao mesmo tempo enquanto leva a preciosa semente. E manda a semente. E vai fazendo. Vai plantando. Vai executando o teu ministério. A tua tarefa. Ocupa as tuas mãos na obra de Deus. Glória a Deus. Eu sei que hoje está muito desgastado o conceito de obra de Deus aí na ótica mundana. Está muito desgastado para eles. Mas você que é cristão, está no reino de Deus, você sabe o que tem que fazer. Você sabe a sua competência. Você sabe o que você pode fazer. Então não precisa ninguém estar empurrando você a fazer. Sei que está difícil, mas aprenda com este salmo aqui. É andando e chorando ao mesmo tempo. Andando e chorando ao mesmo tempo. E esse processo você vai plantando. E enquanto você vai plantando e chorando, você vai andando. Enquanto você vai andando e plantando, você vai chorando. E aí mistura uma coisa com a outra. Nesse sentido aqui, você não tem que esperar tempo bom para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita em tempos de calamidade. É feita em tempos de calamidade. E eu me lembro, pastor Alan, salvo engano, o senhor me corrija, pastor Alan me contou de um pastor, me saiu da memória o nome dele, em que ele foi evangelizar, desbravar uma região do Tocantins. O pastor que fundou o ministério do SETA. E ele pegou a família dele
colocou no barco e antes da saída mesmo para o local onde ele iria se posicionar, parece-me que o barco naufraga e o filho dele morre. E as pessoas ficam, meu Deus, pastor, o senhor agora não vai mais continuar. Ele disse, como não? A obra de Deus tem que ser feita. E toda obra, toda grande obra requer um grande sacrifício. E o meu filho foi o sacrifício para esta obra. Os demais entram no barco e vamos continuar fazendo a obra de Deus. Hoje, o Ministério SETA no Brasil é uma potência nacional, feita por um homem que plantou em lágrimas, que remava na canoa 100, 200 quilômetros para poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, faça por gentileza o ministério que o Senhor te confiou em tempos de crise. Em tempos de crise. Por gentileza, faça o ministério que Deus te confiou em tempos de crise. E espere e deixe o tempo da bonança, Deus definirá. Deus definirá. Pastor Alan está dizendo que estamos colhendo confusões na igreja porque muitos tipos de sementes estão sendo introduzidos no plantio do Evangelho. Com certeza, com certeza. Eu passo a entender melhor a ideia dele. A aplicação Fale. Ficou ótima. Não, agora a aplicação dele está bem clara. Graças a Deus. Não é? Então, o Evangelho é uma semente pura. O Evangelho é uma semente pura que não precisa ser introduzida outra coisa, outro mecanismo. Só o Evangelho puro, cheio do poder de Deus, certo? Porque o Evangelho sem poder de Deus não é nem Evangelho. Porque, de acordo com Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus. Não é? É o poder de Deus. Ele está dizendo aqui que o nome do pastor que fez esse trabalho é o pastor Arnaldo Chaves Cohen. Foi o homem que... Jaime é o nome do menino quando morreu. Morreu no naufrágio. E ele não deixou de fazer a obra de Deus porque estava chorando. Ele fez enquanto chorava. E Deus o recompensou de maneira extraordinária. E prometo de verdade encerrar nesse momento aplicando esse texto para a pessoa de Jesus. Viu, pastor Edson? Para a pessoa de Jesus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo consigo os seus molhos, seus feixes. A ideia aqui de campo de trigo, né? Que a pessoa plantou no sofrimento e colheu na alegria. Você precisa ver essa questão aqui. Jesus veio do céu para a terra e ele plantou na cruz do Calvário a semente do Evangelho, a semente do amor. Deixou super plantado. E vai chegar o dia em que ele virá dos céus nos buscar. E nós seremos os feixes, os molhos, que ele levará nos braços dele e nos introduzirá nos celeiros dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é o exemplo perfeito. Ele veio do céu para cá com a mão cheia da semente do Evangelho. E ele voltará aos céus, levando a igreja com muita alegria. Claro, eu só quero comparar uma coisa com a outra. Comparar algo com a outra. Você está me olhando agora e está se perguntando, será se vale a pena? Será se vale a pena continuar fazendo a obra de Deus, sofrendo tanto que eu estou sofrendo, e eu venho te dizer que sim, vale a pena. E como vale a pena? Por quê? Porque vai chegar o dia de você voltar trazendo com você os seus molhos. A ideia de uma intimidade, né? De uma questão. Semeia-se no tempo das lágrimas, pois o plantio será regado com as lágrimas. Colhe no tempo da alegria, e a colheita será cheia de sorrisos. Glória Você a Deus. hoje está vendo alguém sendo abençoado? Pode ter certeza. Ele plantou muita coisa no passado. Muita coisa no passado. Você plantou já? A tua mão ocupada com sementes. Você jogou muita semente, plantou muita semente, jogou não, plantou muita semente? Plantou. Se você tiver feito isso, eu devo lhe dizer para você não se preocupar demasiadamente, porque o teu plantio vai resultar
numa colheita maravilhosa. Quando, pastor? Se não for aqui, para esta vida, Jesus Cristo garantiu que lá nos céus você receberá tudo que você fez para Ele em perfeita quantidade. Em perfeita quantidade. Ok? E aí entra agora a fala do pastor Edson sobre a qualidade dos galardões. Eu acho que é isso, pastor? Isso. Acho que é isso. Pastor Jones, e nós sabemos que a aplicação que o senhor fez, né, que é excelentíssima aplicação, nós sabemos que a partir do Salmo de número 120 até o 130 é chamado Salmos dos degraus, os Salmos da peregrinação. E nós sabemos que peregrinar, o povo vinha de tão longínquos, de lugares longínquos, vinha de lugares tão distantes, e eles se encontravam muitas dificuldades na caminhada, frio, calor intenso, né? Momentos árduos. Mas aí a Bíblia vai dizer o contexto que eles começavam a cantar e esse cântico, né, gerava choro, e esse choro gerava combustível para eles continuarem caminhando até o objetivo, que é Jerusalém, o centro da vontade de Deus. Eu anotei uma coisa aqui, pastor Johnny. Eu falei assim, ó, a terra pode estar destruída, mas a minha atitude, que atitude minha? Eu estarei estercando, molhando, adubando, cuidando, porque a minha atitude pode modificar a semeadura. De que forma? Fazendo esse trabalho que com certeza no futuro eu terei frutos para colher. Então, a terra pode... Eu comecei a observar, pastor Johnny, né? Um certo pastor falou e eu amei o que ele falou. Ele disse que no tempo de Faraó, ninguém queria gerar. Porque se alguém gerasse no tempo de Faraó, em Êxodo capítulo de número 1, estaria dizendo que teria funeral na sua casa, teria um cortejo fúnebre, teria choro, pranto. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher decidiu gerar no tempo de Faraó. Quem? Joquebede. Agora, o que acontece no contexto? Quando eu planto em terra boa, que todo mundo planta, a minha semeadura vai ser uma semeadura normal do ano que eu faço. Se eu gerar no tempo que todo mundo gera, o que vai ser gerado para mim vai ser uma coisa comum. Agora, quando eu gero no tempo de Faraó, quando eu planto no tempo de Faraó, eu vou receber projetos de Deus e eu também receberei porque legados de Deus para ser distribuído aqui na terra. Então, hoje, como o senhor falou, todo mundo está... Tem muita gente na igreja, mas está de mãos vazias porque diz, eu quero ficar sentado aqui, eu quero fazer da minha forma. Ou seja, não entra no sistema. E lamento em dizer, pastor Elidione, o crente que fica na casa do Senhor e não entra no sistema, ele não colherá nada, não crescerá e não terá legado nenhum. Pode falar, Veja só. Eu vou falar. Veja só, hoje nós temos um problema que ele é muito recorrente. É o problema de pessoas que querem colher o fruto daquilo que eles nunca plantaram. Plantaram, não tem como. Eu quero pregar bem, mas nunca fez um curso, nunca estudou, nunca gastou um centavo com livros, nunca perguntou para quem sabe mais. Que é o melhor estudo, eu quero cantar bem. É perguntar para quem sabe, o melhor estudo, né, pastor Johnny? Que é a humildade. É excelente, excelente. A humildade. O melhor estudo é a humildade e perguntar, e reconhecer que não sabe, andar com quem sabe e dizer, me dá a oportunidade de aprender contigo? Exatamente, exatamente. Aí nós temos esse problema do cristão de mãos vazias, totalmente vazias, inerte, e o cristão inerte nesse sentido, ele vai colher algo. Ele vai colher, mesmo sem plantar, ele vai colher. O que ele vai colher não é abstrato. O que ele vai colher, não é concreto o que ele vai colher. O que ele vai colher é abstrato. E o que seria isso? Vergonha. Ele vai colher vergonha. Ele vai colher desprezo. Ele vai colher tristeza. Jesus amado. E eu
escrevi uma frase e divulguei ela na mídia social, que a preguiça oculta terá uma vergonha pública. Acho que tu deve ter visto ela. Aham. Uma preguiça oculta terá uma vergonha pública. Isso dá um Mas livro, é o pastor. lógico, hein? Pastor, isso é uma logomarca. Dá um livro esse negócio aí, por favor. Isso é uma Pois logomarca. é o lógico. O camarada não passou nenhuma noite de clamor buscando ao Senhor, não pega uma caixinha de som e sai pregando no povoado, como o pastor Alan faz lá na 20 mil, tocando fogo em tudo, meu irmão de Deus, dando grito que estremece tudo lá no povoado, não faz nada disso, mas quer colocar uma gravata no pescoço e dizer que é isso, aquilo, outro. Não, primeiro a gente planta, depois de plantar, a gente tem que esperar, a gente planta, espera e depois é que colhe. O imediatismo é outra doença do nosso tempo. Outra doença do nosso tempo. E a gente precisa entender. Por exemplo, Cristo. Cristo começou a plantar a igreja dele há mais de, sei lá, 2000 anos atrás. E a colheita toda ainda está na frente. Tá né? na frente. Paciência. Tá. Paciência para colher. Sim, pastor, diga. Pastor Johnny, o senhor falou uma frase aí, eu me lembrei da apostila do nosso queridíssimo pastor Neto. Na apostila dele, na página de número 6, vai dizer que eu só posso ser aquilo que eu já faço. Ou seja, eu só posso falar aquilo que eu estou fazendo ou que eu já fiz antes. Eu não posso mostrar aquilo que eu não sou. É super interessante a apostila do pastor Johnny, do pastor Neto, quem quiser adquirir, adquira essa apostila dele, que foi bem enfática em falar, né? É provocadora. É provocador o conteúdo lá. Provocador. É provocador. Então, pastor Johnny, então o senhor falou super bem, muito obrigado. Eu não vou demorar também para nós finalizarmos. O que acontece? A Bíblia fala sobre o grande arrebatamento, né? Nós sabemos que é o perúsia, né? No grego, vai ter um arrebatamento da igreja, né? Isso está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, né? E a Bíblia diz que vai ter o arrebatamento, e depois desse arrebatamento vai ter duas reuniões. Vai ter duas reuniões. A primeira reunião é o tribunal de Cristo, e a palavra tribunal é bena no grego, ou seja, o bena de Cristo. Então, nós fazendo uma comparação, o que acontece antigamente nos jogos gregos? Toda vez que terminavam os jogos, aqueles vencedores que ganhavam os jogos, nos jogos, eles subiam os degraus e entravam numa tribuna para receber a sua premiação. E no Bena de Cristo nós sabemos que irão participar, né, só a igreja, para serem recompensados os vencedores, né, que prestaram com excelência, pastor Johnny, com excelência, certo? Excelência, que prestaram com excelência, com mãos ocupadas, o serviço de Deus. O Bena de Cristo, que é o tribunal de Cristo, será no céu, nós sabemos, e o juiz, Cristo. Quem vai provar pelo fogo? O Espírito Santo, nós sabemos, o Espírito Santo, que vai ser provado pelo fogo. Os participantes do Bena da igreja. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, não sei, em diante, fala sobre os 5 materiais, né? Que é o ouro, a prata, pedras preciosas, o feno, a palha e a madeira. Então, nós sabemos que vai ter esses 6 materiais que representam a qualidade da minha obra prestada aqui na terra para o reino dos céus. Então, o ouro, o que tem significando o ouro? Aí, agora nós vamos falar que posição nós verdadeiramente estamos prestando no reino de Deus. E se acaso quem está me ouvindo, e até para mim mesmo não estiver nessa posição, eu vou procurar fazer a partir de hoje para mim entrar nessa posição dos materiais. Primeiro é o ouro. O ouro é o quê? Quando a Bíblia fala do ouro, né? É porque o ouro tem uma correlação, né, com a glória
e aponta para aqueles cristãos que cantaram muito bem com excelência na igreja, como o senhor falou, estudou, pagou aula de canto, pagou preço, comprou o material para se praticar, e consultou, pesquisou, os que adoraram com excelência, lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, os que pregaram com graça, quando Jesus aparece, o homem não aparece. Sim? Pode falar, pastor Jânio. Estou falando aí da pessoa que paga o preço. Você me fez lembrar de minha avó. Certo. Saudosa memória. E não falo isso para me amostrar, eu falo isso como a título de incentivo para muitos que vão ver isso aqui. Eu com 13 anos de idade, lendo a Bíblia às 3 da manhã e minha avó me obrigava a dormir. Meu filho, tá bom, vai dormir, meu filho. Já chega. Amanhã tu lê mais um pouquinho. Por que eu fazia isso? Porque eu queria ter o que dizer para quem queria me ouvir. Nossa! Então, pastor Johnny, então isso que, como o senhor está falando, que buscaram, que pagaram o preço, que perderam o seu tempo, mas ganharam praticando, consultando, buscando, pesquisando, estudando. Porteiro, aquele porteiro, irmão, aquele porteiro mesmo, que você diz, aqueles velhinhos que não são pastor, não são nada, mas estão de cabeça branca, estão lá na porta abrindo a casa do Senhor com excelência. Ou qualquer aquele que prestar um serviço ao reino de Deus para a glória. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E se nisso alguma glória para Deus, nisso pensai e fazei. Ou seja, nessa labuta, ou seja, ela é comparado com o ouro. Todo esse processo de labuta é comparado com o ouro. E este receberá, pastor Johnny, galardão. Agora o segundo material é a prata. A prata nós estamos aqui, tem a semelhança com resgate. Ou seja, o cristão que evangeliza, pastor Johnny, que fala de Jesus Cristo na faculdade, na escola, no serviço, ou em qualquer lugar que ele se encontra, ele não se vergonha, porque tem pessoas hoje que tu jura que não é crente no serviço porque nunca falou de Jesus. Você que tem aí me ouvindo, se tem vergonha de Jesus, ele vai ter vergonha de ti lá um dia. Tu pode até ter salvo, mas isso que não esqueça, que Efésios capítulo 4 vai dizer que é uma santa convocação e ele nos deu os dons, nos dando a graça, para quê? Um para evangelizar, um para pastorear, um para ensinar. Então não vem com esse negócio de dizer que tu tem que ser consagrado. Não, tu já tem uma santa convocação. Quando eu digo eu quero Jesus como meu Senhor, eu já tenho a santa convocação em mim como evangelista do reino. Então esse que faz essas coisas, que evangeliza, esse é que nós sabemos que é dom, que é a graça de Deus. Ou seja, e também é um dever, pastor Johnny. Pastor Johnny, é dever nosso de evangelizar em qualquer lugar nós para fazer uma diferença. Então, o que faz o ID, trabalha no resgate das almas, esse também receberá galardão. Deus vai dizer, venha receber teu galardão, a recompensa. Terceiro material, pedras preciosas. O que é pedra preciosa? Onde fala sobre o dom da generosidade, pastor Johnny. Por serviço. São aqueles, pastor Johnny, que não pregam, que não cantam, que não estão nos cartazes, que não ensinam, que não são os bambambam, pastor Johnny. Mas quando fala em dizer, eu posso ajudar, eu posso carregar, eu posso fazer alguma coisa, eu posso limpar a igreja, eu posso ir bater nas portas das casas e pedir algum alimento para o próximo. É aquele que trabalha na filantropia, que eu aprendi isso quando era diácono. No meu curso eu aprendi e fazia. Você que é generoso, que é bondoso, que sai da sua casa e sai do teu conforto e faz aquilo para o reino, eu quero te dizer uma coisa para você. Tem galardão para você também. Como exemplo, Dorca. Dorca era generosa, ela tinha um trabalho filantrópico, ela ajudava as pessoas, ela não ganhava, mas ela está dizendo, não posso ganhar aqui na terra, mas lá no céu tem o meu galardão para me ganhar. Agora, pastor Johnny, tem a madeira, que é o quarto. A madeira o quê? Fala de o quê? De humanidade, fala de soberba, fala de carnalidade. Sabe o que significa isso aqui de madeira? Os cristãos que estão na casa de Deus, mas não andam sempre andam sempre de mão desocupada, pastor Johnny.
sempre de mãos vazias, está na casa de Deus, aceita Jesus e está dizendo, eu não posso, como o Senhor falou. Cadê tu? Eu estou ocupado o quê? Com as duas mãos pegadas uma na outra. São pessoas que não querem nada com a obra de Deus, que não prestam nada para o reino de Deus. Pode falar, pastor Johnny. Só um minutinho. Me escutem aqui o que eu vou dizer isso aqui, ó. Você que aceitou Jesus Cristo agora, ou um tempo, antes de servir a Cristo, você servia ao diabo. Involuntariamente, mas era. Então eu quero que você me entenda aqui o que eu vou dizer. Enquanto você não fizer mais por Jesus do que você fez pelo diabo, você não tem como provar que ama mais a Jesus do que amou o diabo. Meu Deus. Um forte abraço para Anderson Mota. Olha, aqui está presente. Então, pastor Johnny, esses três materiais que nós falamos, o ouro, a prata, pastor Johnny, e as pedras preciosas, o fogo, pastor Johnny, eu sempre falei, o fogo pode queimar, pode derreter, mas o peso continua igual, né? Que Provérbio vai dizer no capítulo Provérbio 11, né? Balança enganosa é abominação aos olhos do Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ou seja, a tua obra, ela pode até queimar, derreter, mas o peso continua. Pode mudar o formato, pode mudar o ângulo, mas o peso continua o mesmo, pastor Johnny. Então, esses três... A qualidade o fogo não queima. Não queima. Então, o ouro, ele derrete, mas continua ainda mais brilhante, porque está passando pelo processo do fogo. A prata também, as pedras preciosas também. Ou seja, vai ser queimado na mesma hora lá e vai ser provado, e o fogo vai dizer, não teve como detritar, né? Não teve como destruir. Está aprovado. Então, esses três recebem galardão. Agora, nós vamos falar do feno, da palha e da madeira. O que é a madeira? A madeira fala da humanidade que eu falei, desses que estão na casa do Senhor, de mãos vazias, mão desocupada, que não prestam nada no reino de Deus, são divisionistas, pastor L. Johnny, separados, faz um grupinho, não quer entrar no contexto, não quer entrar na regra, não passa pelo processo, diz que o pastor está pegando no pé dele, diz que o pastor está barrando ele. Essas são as pessoas reclamonas, que não querem passar pelo processo. Jesus também passou pelo processo, saindo da sua glória, e por causa de mim e de ti, por que não quer passar pelo processo? Todos nós temos que passar pelo processo. Tem negócio de separar, fazer a separação. Ah, não, o meu tratamento vai ser diferente, porque eu pago o maior dízimo. Não, rapaz, tu é humano, tu é crente, tem que passar pelo processo, tem que entrar no sistema para receber galardão, tem que entrar no sistema. Se estiver fora do sistema, eu insisto em te dizer, porque até Jesus entrou no sistema e procurou o que é o diácono. Jesus nunca saiu do sistema, pastor Johnny. Ele sempre estava no sistema de Deus. Nunca saiu do sistema. Então, sempre ele pregava dentro do sistema a palavra e vivia a palavra. Então, isso aí, pastor Johnny, que não presta nada, divisionistas, separados, que não ajudam, não contribuem, pastor Johnny, são miseráveis da mão, não compram nem um tijolo para a casa de Deus, mas diz assim, se eu comprar o tijolo hoje, eu não vou comer amanhã, e a Bíblia diz que tu tem que viver o hoje, o amanhã. Ele está dizendo, 1 Pedro, versículo 5, capítulo 6, 7, nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que ele te exalte num tempo oportuno, e lançando sobre ele toda a nossa necessidade, porque ele tem cuidado de nós muito bem, porque ele sabe até o que tu não sabe, até o amanhã, o que depende é dele. Porque as pessoas hoje, pastor Johnny, estão vivendo o mal de hoje e querem viver o mal de amanhã e conseguem se sobrecarregar. E a Bíblia diz, vive o mal de hoje, porque o amanhã não te pertence para que tu não fique doente. Pessoas doentes na casa de Deus porque não ajudam, são mão fechada. Essas pessoas, pastor Johnny, eles entram no culto, aceitam Jesus, ficam dessa forma. Então a obra deles será apresentada diante do Cordeiro, será aprovada pelo fogo. E o que acontece com a madeira? É consumida. Sinto muito em te dizer, não tem galardão para você. Será salvo, mas não tem galardão para você. O quinto, que é o feno. O feno fala de quê? Acerca da renovação, ou seja, igual a igreja de Éfeso. Eles participam do culto, pastor Johnny, vão para o evangelismo, mas fazem como o senhor falou, obrigado, porque é filho de pastor, porque é filho da mulher do círculo de oração, porque é do cargo, porque o pai está no cargo e tudo, eu vou fazer porque meu pai também está, eu tenho que fazer. Não, para Deus é voluntário. O que é voluntário? Quando eu faço aquilo que não saber que eu vou receber, mas sei do Deus que conhece a minha necessidade, pastor Johnny.
Então, na casa de Deus, não podemos fazer nada obrigado, nós fazemos voluntariamente, de grato, de coração, de humildade, porque sabemos que o Deus que fez tudo por nós, devemos fazer por ele também. Então, esses, pastor, que fazem as suas obras, eles serão dessa forma, que vão por obrigado, por obrigação, serão provadas as suas obras, mas o que acontece com o que com feno? É queimado, não receberá galardão. E o último, nós sabemos que é o quê? A palha. A palha é inconstante, pastor Johnny. O vento vai para onde sopra. Ela vai de um lugar para o outro. A palha, ela é levada por vários tipos de doutrina, né? Não consegue. Aí eu não aceito essa palavra que o pastor Johnny pregou. Essa palavra é muito forte. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. João Batista pregou, foi remédio chamado Bezetacil. Não foi Dorflex, não. Por quê? Porque Deus, ele só fala conosco conforme a nossa doença. O remédio do céu para o crente é conforme o estado que tu tá, que eu esteja. Se tu tá precisando de câncer, tu não vai receber Doril, não, nem Dorflex. Tu vai receber o remédio conforme a tua doença está. Aquele que vai para um lado, vai para outro, não aceita a doutrina, é inconstante. É uma hora está bem, cantando, adorando, mas depois desse culto não aparece mais e não quer mais pensar em serviço ao reino, some, não dá satisfação para o pastor e crente. Tu que não dá satisfação para o que vai, viaja e não pede a benção para o pastor, e às vezes acontece uma coisa na viagem, tu também está nessa classe aqui também. Mas o meu desejo, o meu rogo é que tu saia dessa classe. Então essas pessoas, pastor, que some, não dá satisfação, vai e volta de novo, nessa ida e volta, chega na casa aí Jesus chega nessa hora. Se Jesus chega nessa hora, crente, que tu vai e volta, não sabe onde tu tá, não aceita a doutrina, não aceita os conselhos, não aceita o sistema, e Jesus pode voltar nessa hora, tu vai pela graça, pela misericórdia. Mas, infelizmente, você não vai receber galardão. Agora, eu quero te fazer a pergunta a quem está me assistindo. Qual é desses grupos que eu e você nos encontramos, pastor Johnny? Será que nós estamos com uma ocupada? Eu tenho medo de não estar com as mãos tão cheias quanto deveria estar. Agora, imagina eu que sou servo. Só corrigindo aqui, eu disse que o pastor Alan leu a Bíblia toda em 66 dias. Em 66 dias, né? 66 dias. Só que ele já conseguiu lê-la em 23. Em 23 dias. Então um homem desse é uma inspiração para todos nós. Para todos nós. Então, queremos trabalhar, né, pastor Johnny? Queremos ocupar nossas mãos, nossa mente, né, o nosso coração. Venhamos ser desbravadores, pastor Johnny. Não venhamos deixar preguiça tomar de conta de nós. Venhamos dizer sim para os nossos pastores. Seja uma parede quadrilátera para o seu pastor. Não deixe ele sozinho. Ajude, carrega a cadeira, irmão. Aqui aprovou aqui na Bíblia aqui, ó, sobre o 1 Coríntios, aquele serviço mais insignificante é o que são mais provados por Jesus, irmãos. Então, porteiro, filantrópico, ninguém quer saber. Tem pessoas que dizem, pastor Johnny, diz assim, esse cargo não dá para mim, é pequeno, pastor Johnny. Mas depois que eu pregar esse negócio aqui, né, ou que a gente for pregar, talvez eles vão mudar a mente e dizer, não, me dá para me ser porteiro? Deixa eu trabalhar no serviço filantrópico, né? A verdade é que o serviço, quanto mais você faz por quem menos merece, maior é o galardão. Isso. Quanto mais você faz numa instância menor, olha, ele está numa instância inferior, numa instância menor, mas ele faz um trabalho tão bem feito, nossa, excelente. Não tem como o galardão desse cristão não ser um galardão excelente. Pastor Edson, eu encerro minha participação nessa live com uma parábola da atualidade. Havia um concurso de escolha da melhor semente, do melhor milho, da melhor semente de milho. E todos os anos, um certo fazendeiro ganhava. Ninguém tirava dele essa. Até que um dia um jornalista se intrigou com aquilo e disse, vem cá, por que todos os anos o senhor ganha o concurso?
Ninguém leva de você essa honra. Todo ano você traz a saca de milho e sai com a faixa azul no peito de vencedor. Qual é o segredo? Ele disse: eu pego a minha melhor semente e dou ela para os meus vizinhos de terra. O jornalista disse: como? Como? Eles estão concorrendo com você. Por eles, você já tinha perdido esse concurso. Aí você pega a sua melhor semente e dá para eles. E ele disse: sim, eu pego a minha melhor semente, o melhor que eu posso render do meu plantio, eu dou para os meus vizinhos de terra. Qual é a lógica? A lógica é o seguinte, é que no tempo da polinização, o vento traz o pólen das melhores sementes que eu dei. E naturalmente o meu plantio será de sementes excelentes. Glória a Deus. Faça sem olhar a quem. Plante na vida dos outros e você receberá frutos de glória. Plante na vida do próximo e você será muito bem recompensado. Deixe de ser uma ilha e passe a ser um continente, agregando pessoas em torno de você. Você que é líder de departamento, de igreja, seja do que for, no reino de Deus, semeie na vida dos outros. Plante na vida dos outros. Ajude os outros. Ajude os outros a crescerem. Semeie na vida dos pregadores, dos cantores. E façam com que eles também sejam abençoados. Porque quanto mais você abençoa os outros, mais o Senhor abençoa você. Amém. Pastor John. Obrigado, Edson. Pastor John. Pastor John. Para finalizar, oi. Para finalizar rapidinho, Oi. Pode falar. Para finalizar rapidinho, sobre o texto que o senhor leu, eu queria aplicar num testemunho 2 minutos, não passa disso. Enquanto eu estava morando na Ceilândia, eu nunca deixei o meu pastor Paulo lavar o carro dele no Lava Jato. Eu ficava espionando, passando na frente da garagem dele e olhava de longe se o carro estava sujo. Aí, quando eu olhava o carro do pastor Paulo sujo, eu ligava para a pastora Lourdes e dizia: pastora Lourdes, o pastor Paulo é em casa? Ela dizia: não tá, meu filho. Digo: opa, é agora que eu vou. Aí eu lavava o carro dele e ele sempre procurava quem que era, e a pastora Lourdes nunca falou quem que lavava o carro dele. Sabe por quê? Porque eu estava plantando em uma terra boa, generosidade. Então, o que que acontece? Uma vez, sem querer, ele me encontrou lavando o carro, pastor Johnny. Ele me encontrou lavando o carro e disse assim, e nesse tempo ele tinha me apresentado como itinerante lá na regional de Açailândia, na reunião de obreiro, ele me apresentou como itinerante, pregador itinerante, e me indicou para toda a regional, e diz: olha, quem quiser pregador para festa, essas coisas, leve o Edson. Beleza. Pastor Johnny estava passando por uma prova enorme, grande, pastor Johnny, casado com a Jaqueline, sem 10 centavos para comprar um ovo, e Deus enviou o pastor Neto e a pastora Fã para cuidar de nós dois, e eu morto de vergonha. E um dia ele me encontrou lavando o carro, alguém ligou para ele, aí ele me olhou e disse assim: ah, é tu que lava meu carro, né, obreiro? Tu tá querendo coisa boa. Eu disse: pois é, eu sei que terra essa daqui, eu tenho que plantar e com todo carinho essa semente. Aí, pastor Johnny, sem querer, alguém ligou para ele e disse assim: pastor Paulo, o senhor tem um pregador aí para me indicar para pregar numa festa minha aqui? Aí eu ouvi o áudio de: oh, meu Deus, vai ter uma agenda para mim. Oh, Jesus. Aí o pastor Paulo, sabe o que ele fez? Ele deu agenda para outra pessoa, não me indicou. Aí o pastor Johnny, ele virou para mim. Aí eu abaixei minha cabeça, chorei nessa hora, mas estava plantando a semente, pastor Johnny. Gemendo, mas plantando a semente. Quando ele virou para mim, eu lavando o pneu com o maior carinho do carro dele. Aí ele disse assim: meu filho, não precisa lavar o pneu porque vai sujar. Eu disse: não, pastor Paulo, eu tenho que plantar semente com toda, ela não pode ficar pro lado de fora, ela tem que ser totalmente coberta pela terra, ou seja, tem que ser limpo totalmente o seu carro. Aí, pastor Johnny, ele subiu naquela escada lá na sede, mas parece que o Espírito Santo falou para ele: desce, rapaz, e dá uma palavra para ele. Aí ele desceu, pastor Johnny, ele disse assim: Edson, eu quero te falar uma coisa para ti, meu filho, tu vai ser tão abençoado que tu nem imagina o tanto. Nessa hora, pastor Johnny, eu larguei todas as agendas e peguei a palavra de bênção que ele jogou na minha vida. Aqui no salmo que o senhor leu,
o salmista está dizendo, eu posso comer a semente agora e resolver meu presente. Como é que fica o meu futuro? Então é melhor eu levar a semente no tempo árduo, chorando, mas sabendo que voltarei com meus molhos regozijante. Então que Deus abençoe. Abençoe o pastor Johnny. O pastor Johnny é um homem de Deus, meu concunhado, um desbravador, pastor presidente do campo de Brasilândia, é referência para nós da família, é o nosso professor, foi o primeiro que disse para mim como é que eu devia fazer, como devia estudar, isso eu trago no meu ministério, no meu coração. Pastor Johnny, muito obrigado por ser essa pessoa tão bondosa e tão humilde. Deus lhe abençoe. Edson, Sim, pastor Johnny. Edson, Sim. quem come a semente come o futuro, né? É.